Vimos na aula passada sobre o descobrimento da América e sobre os povos pré-colombianos e pré-cabralinos, e sobre suas culturas diversificadas e muito ricas. Agora, vamos compreender um pouco sobre o primeiro contato desses povos com os espanhóis e como se deu a colonização da chamada América Espanhola. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América, em 1492, iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, chamada de Índias. Porém, sua expedição resultou na chegada dos europeus ao continente americano e iniciou o processo de ocupação e colonização. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Os contatos iniciais, amigáveis, logo foram superados pela ambição do espanhol de conquistar e explorar, principalmente à procura de metais preciosos, como ouro e prata. Com a chegada dos espanhóis, em 1492, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, conhecidos também como os Reis Católicos, fizeram uso de sua influência, conquistada após anos de lutas contra os muçulmanos, com a Igreja Católica, e assim surgiu o Tratado de Tordesilhas, de 1494. A liberação da Igreja Católica durante o século XV era extremamente importante porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões dos reis. O tratado determinou uma linha imaginária sobre a América. Assim, as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como posse da Espanha, e as terras descobertas a leste foram nomeadas como posse de Portugal. Nas terras que foram consideradas espanholas pela Igreja estavam duas grandes civilizações, astecas e incas, que vimos na aula passada. Essas civilizações eram conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo conhecimento sobre inúmeros assuntos, além de possuírem grandes construções e formarem sociedades extremamente complexas e organizadas. Os espanhóis haviam passado séculos lutando contra os muçulmanos na Península Ibérica, em um processo chamado de reconquista. Assim, viram nas expedições à América uma nova reconquista, uma vez que os povos nativos não eram cristãos. Sobre a conquista da América, é importante considerar que quase não havia financiamentos da coroa para as expedições, que em geral eram financiadas por banqueiros interessados no retorno financeiro dessas expedições caso fossem encontrados ouro e prata. Porém, era necessária uma autorização da coroa para que uma expedição fosse realizada. Hoje, sabe-se que inúmeras expedições foram realizadas de maneira clandestina. Toda expedição autorizada pela coroa tinha como obrigação o pagamento de imposto e entregar uma porcentagem de todas as riquezas obtidas. A história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos, por conta do extermínio deles. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente diversos, pois estavam em número consideravelmente menor do que os nativos. Apesar disso, existem motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. O primeiro deles são as doenças. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras, de maneira epidêmica e fulminante. Outro motivo foi a superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram muito superiores, pois as armaduras de metal que eles usavam garantiam importante proteção, além do uso de espadas, bestas, arcabuzes e armas de fogo. O terceiro fator são as alianças. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos, conquistados por incas e astecas, aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem.
Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas ilhas do Caribe, com a implantação de cidades e da mineração de aluvião. Rapidamente, as populações nativas do Caribe foram quase completamente dizimadas. Em várias partes da América, porém, houve resistência dos nativos, que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartida, optaram por fugir. Além disso, muitos espanhóis tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. O bispo Frei Bartolomé de las Casas foi o maior nome na defesa dos índios contra a violência espanhola. Mesmo assim, a mortalidade foi gigantesca, e estima-se que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século da conquista. A colonização espanhola na América se caracterizou pela modificação da estrutura política, econômica e religiosa das sociedades que habitavam naquele território. Os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, um novo idioma e uma nova organização econômica e social. Por sua parte, levaram uma série de produtos desconhecidos para a Europa, como a batata, o milho e o chocolate. Além disso, as fronteiras do mundo conhecido se alargaram e se modificaram para sempre. Após a conquista, era preciso ocupar o território americano. Afinal, os reis precisavam dominar mais regiões e mais mercados para legitimar sua existência. Da mesma forma, também se queria expandir a fé católica. O poder político garantia a difusão da fé, enquanto a Igreja Católica legalizava a apropriação dos territórios. Por sua parte, a burguesia financiava a tomada dos bens alheios em nome do rei. A capitulação era um instrumento que permitia a execução desses interesses. Neste documento, ficava estabelecido os deveres de cada uma das partes que participavam na ocupação do novo domínio. Assim, estava especificado detalhes como dinheiro a ser empregado, as condições básicas da expedição e se definia o quanto de dinheiro seria investido pela coroa e pelos proprietários de terras. Ao estabelecerem-se na América, os espanhóis se depararam com populações organizadas e regidas por lei há muito tempo consagradas. Deste modo, além de suas próprias regras, como a encomienda, os colonizadores empregaram os costumes locais para aproveitar a mão de obra indígena, como a mita. A encomienda era uma instituição em vigor nos reinos de Castela e foi adaptada na América. A encomienda permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, cobrar tributos na forma de trabalho ou de bens materiais a uma determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizá-los, cuidá-los e defendê-los. As encomendas eram hereditárias, mas não perpétuas. Os abusos cometidos por muitos encomendeiros levou várias ordens religiosas a protestarem junto ao rei. De fato, a coroa espanhola tentou aboli-la 50 anos após sua instituição, gerando revolta em vários pontos dos vice-reinos. Também a própria população indígena se rebelou contra esse sistema, como foi o caso da revolta liderada pela indígena Bartolina Cisa, que viveu entre 1750 e 1783, na atual Bolívia. No vice-reino do Peru, principalmente, os colonizadores aproveitavam a mita, uma criação inca, a fim de garantir o trabalho dos indígenas para seus propósitos. A mita consistia numa prestação de trabalho que a população masculina fazia ao inca. Geralmente, tratava-se de ajudar na construção de templos e caminhos. Em contrapartida, recebiam proteção e oferendas aos deuses. Os espanhóis usaram essa mesma ideia em todo o território do vice-reino do Peru.
Desta maneira, as tribos indígenas eram confinadas às reduções e aí recebiam o catecismo. A fim de pagar por esses custos, deveriam realizar a mita. Esta geralmente consistia no emprego de parte da população na exploração de minas de prata durante um ano. Embora o trabalho nas minas fosse regulado e deveria ser realizado apenas por 3 semanas, o fato é que as duras condições de trabalho mataram muitos indígenas que foram empregados ali como mão de obra. Para controlar o vasto território que conquistara, os espanhóis criaram inicialmente 2 vice-reinos, diretamente ligados à coroa: o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. Também foram estabelecidas a Capitania-Geral de Cuba, Capitania-Geral de Porto Rico e a Capitania-Geral de Santo Domingo. É importante ressaltar que esses territórios eram considerados como uma própria extensão do reino espanhol, daí o seu nome de vice-reinado. A metrópole possuía as seguintes instituições para administrar a colônia: Casa de Contratação, responsável por registrar todas as pessoas que se dirigiam e se estabeleciam nas Índias, ou América. Igualmente, anotavam as mercadorias, provinham os pilotos de mapas de navegação e ainda exerciam a justiça. Inicialmente, tinha sua sede em Sevilha e mais tarde em Cádiz. Conselho das Índias. Esse conselho auxiliava o rei a tomar decisões relativas aos seus domínios na América, em termos de justiça, economia e até durante a guerra. Real Audiência. Eram os tribunais de justiça estabelecidos nos vice-reinos e que julgavam os crimes cometidos por seus habitantes. Vice-reinos e capitanias gerais. Com as reformas iluministas empreendidas pelo rei Carlos III no século XVIII, os vice-reinos foram desmembrados em 4 e foram criadas mais capitanias gerais. O objetivo era encontrar uma forma de melhorar a administração colonial. Os vice-reinos eram territórios de grande extensão e população. Eram os mais rentáveis para a coroa espanhola. Estavam governados por um vice-rei. Eram eles: vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado do Peru, vice-reinado da Nova Granada e vice-reinado da Prata. As capitanias gerais foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena, ou que eram alvo de ataques de piratas. Foram elas Guatemala, que fica onde hoje são os países de Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica, Capitania de Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingo e Porto Rico. As colônias eram administradas por funcionários nomeados pelo próprio rei. Eram eles o vice-rei, que era o cargo mais alto dentro dessa estrutura e ocupado por um nobre ou fidalgo diretamente indicado pelo rei e que possuía autoridade máxima e que dele dependiam algumas capitanias. O capitão-geral, que era o título utilizado por quem estava à frente das capitanias gerais, governadores, que auxiliavam o vice-rei ou o capitão-geral a administrar o território, e o cabildo, que era uma espécie de conselho, formado pelos proprietários e homens de destaque da sociedade, inclusive o clero, e se reuniam no edifício de mesmo nome. Não só os espanhóis e os portugueses colonizaram terras diferentes. Também os ingleses e outros países empreenderam suas colonizações. Vejamos um pouco sobre algumas delas. Como os espanhóis concentravam suas ações na América do Sul e na América Central, a América do Norte ficou livre e foi explorada pelos ingleses. Depois das primeiras viagens exploratórias, feitas por Giovanni Caboto, que atingiu a região de Labrador, no Canadá, tiveram início as tentativas colonizadoras.
Várias condições contribuíram para que essa colonização não tivesse um caráter de ocupação, diferente da colonização espanhola, onde os territórios foram povoados. As colônias de povoamento foram resultado de problemas políticos, religiosos e sociais da Europa. As guerras, os choques religiosos produziam descontentes que saíam à busca de novas terras, onde pudessem fugir da intolerância religiosa e política. E a terra, símbolo de poder e prestígio na Europa, existia em abundância na América. Também homens do governo ou empreiteiros ligados ao Estado buscavam a riqueza, a expansão do cristianismo e o crescimento nacional. Havia ainda os infelizes, desde criminosos até vagabundos, que vieram por conta própria ou foram involuntariamente alugados para trabalhar no Novo Mundo. Quase todos os colonizadores europeus visavam a riqueza sob a forma de metais ou produtos exóticos tropicais. Já os ingleses viam com clareza que as colônias poderiam se tornar no futuro importantes mercados de consumo para as manufaturas de Londres. Os espanhóis eram os melhores importadores dos ingleses, e assim a prata e o ouro dos espanhóis acabaram indo para a Inglaterra. Mais tarde, a Espanha rompeu as relações com a Inglaterra, como vimos anteriormente, e a necessidade de novos mercados se tornou primordial para os ingleses. Sir Humphrey Gilbert e Sir Walter Raleigh foram os dois primeiros ingleses a fazerem tentativas de colonização nas terras da América do Norte, na região da Virgínia. Duas companhias foram fundadas para explorar as colônias inglesas. A Companhia de Londres, que ficou com a porção meridional, e a de Plymouth, com a parte setentrional. Essas companhias significavam, de certa forma, um esforço oficial no sentido de conseguir a ocupação das terras. No início do século XVIII, já estavam delineadas as 13 colônias da América do Norte. As colônias do Norte eram formadas principalmente por pequenos proprietários, refugiados políticos ou religiosos, e eram elas as colônias da Nova Inglaterra, Nova Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. No centro desenvolviam-se várias atividades. Era a região mais urbanizada: Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Já no sul, Maryland, Virgínia, Carolinas e Geórgia dominavam a grande propriedade, baseada no trabalho escravo e voltada para a produção de arroz, anil e tabaco, destinados para exportação à Europa. Como as terras sobravam e faltava mão de obra, a ocupação econômica representou sempre um problema muito difícil. Da Europa, os artesãos especializados não viriam se aventurar na América. Assim, nas colônias mais pobres, como a da Nova Inglaterra, onde a pequena propriedade, a pesca e a produção de aparelhos navais se constituíam nas atividades básicas, a oferta de terra era o único estímulo capaz de atrair europeus para trabalhar na América. Adotou-se então a política de contratar trabalhadores europeus. Pagava-se a sua passagem com a condição de que ele trabalhasse durante alguns anos para o seu patrão, geralmente 7 anos. Esses trabalhadores eram chamados resgatados, porque conseguiam recuperar a sua liberdade depois de alguns anos de trabalho forçado. Para as colônias do Sul, que produziam para o mercado europeu, este tipo de trabalhador era insuficiente. A alternativa foi a escravidão negra. No Sul, o escravo podia ser ocupado no trabalho durante todo o ano, porque as condições climáticas eram favoráveis. O mesmo não acontecia no Norte, onde o trabalhador ficava inativo durante todo o inverno. Quanto à política mercantilista inglesa na América, não havia muita preocupação com as colônias. Faziam vista grossa ao contrabando, ao comércio entre as colônias
ao comércio das colônias com as Antilhas francesas ou espanholas. Somente nos atos de navegação de 1651 é que os ingleses passaram a se preocupar seriamente com as suas colônias na América. Mesmo assim, a fiscalização do contrabando só se tornou mais rigorosa com a criação dos tribunais marítimos, em 1696, que representavam a tendência policial do governo da metrópole, que caracterizaria toda a primeira metade do século XVIII e que levaria as colônias à sua independência política.